Legal, Fran. Vamos começar então. Hoje, infelizmente, eu comecei um pouquinho atrasado, né? Mas o pessoal também ninguém se pronunciou, tá? Então, não vamos atrasar mais ainda, né? Aos poucos. A nossa turma, ela vem reduzindo. A gente está com 6 alunos, né? Desses 6, alguns têm assistido depois a gravação. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, a nossa proposta é, agora, a gente falar com vocês a parte do Word, depois a parte do PowerPoint, e aí tratar questões desses dois blocos. Legal? Bem, lembrando que a gente está vendo o quê? A figura do Office, né, 365. Né? O 365 você pode rodar ele pelo ambiente web e você pode também baixar e instalar ele na sua máquina. Legal? Na figura do Word, é claro, por ser um processador de texto, o que tipo de cobrança, o que a gente espera? Bem, a gente vai ver o seguinte. Vamos tentar relacionar aqui o que seriam as principais cobranças pensando na figura do Word. Eu posso colocar a ideia de, né, uma cobrança da estrutura. E quando eu falo da estrutura, vamos lembrar que ele trabalha com guias, isso já há um bom tempo, tá? Essas guias vêm mudando muitas vezes de nome, uns detalhezinhos de uma versão para outra. Então, daqui a pouco, né, por exemplo, a guia layout da página. Hoje ela é chamada de layout apenas. A guia página inicial. Hoje ela é chamada apenas de início, tá? Esta mudança, ela vem ocorrendo ao longo das versões. Então, se você já usou o 2007, o 2010, 2013, 2016, você tem visto, acompanhado essas mudanças. A criação de guias novas, como a guia design, tá? Então, isso pode para nós afetar em prova, por quê? A cobrança do 365 é sempre a cobrança da versão mais atual, mais atual. Mas daí o que acontece também? Às vezes a banca pega e copia uma questão antiga, é uma questão já aplicada em prova, e tenta ajustar, adequar, e aí ela comete esses errinhos, esses detalhes, esses deslizes, ok? Então, lembrando que, como é uma prova de múltipla escolha, eu sempre vou jogar com as alternativas. Se cabe recurso ou não, se dá para discutir a questão ou não, é outra história. Mas, lembrando que, né? Então, esse detalhe de nome de guia é uma parte importante, certo? Bom, a gente sabe que na prática, quando a gente fala de processador de texto, a gente está falando de formatação, não só a criação do texto, mas também a formatação. E essa formatação, eu sempre procuro, no meu material, em aula mesmo, né, dividir essa formatação em 3 grupos. O que seriam esses 3 grupos? A formatação da fonte, a formatação do parágrafo, ok, do parágrafo, e a formatação do documento, Aproveitando, então, esse gancho, você vai ver o seguinte. Ele adora perguntar em prova em qual guia eu vou para trabalhar a formatação de fonte. Em qual guia eu vou para trabalhar a formatação de parágrafo. E, claro, qual guia eu vou para trabalhar a formatação do documento. Então, é a questão que a gente chama de questão passo a passo. A questão passo a passo, ele vai descrever o caminho que você usa para executar determinada tarefa. Então, olha só, já vamos destacar aqui uma guia importante. Uma guia que você tem que conhecer de cabo a rabo. É a guia início. A guia início, você tem que conhecer ela de cabo a rabo. Por quê? Porque a guia início concentra tanto a formatação da fonte,
negrito, itálico, cor, já vamos apresentar isso. Como também a formatação de parágrafo, alinhamento à direita e à esquerda, centralizar, espaçamento entre linhas, tudo isso está dentro da formatação de parágrafo que está na guia início. Agora, ó, das 3 formatações, a formatação do documento está numa guia diferente. Está na guia layout. Layout. O que é a formatação do documento? Margem, orientação do papel, né? Retrato, paisagem, tamanho e mais uma penca de recursos. Então, você vai ver que, ó, das guias, já destaquei para nós aqui 2 das guias principais. Principalmente por quê? Por causa da formatação, ok? Por causa da formatação. Agora, é claro, se a banca quiser complicar um pouquinho, ela vai perguntar, além do passo a passo, além dessa ideia do passo a passo, onde está o quê, ela vai perguntar para nós, tecla de atalho, vai cobrar da gente botões, e, claro, alguns recursos mais avançados. Eu falei que separa do usuário comum. Opa, estou aqui no quadro branco, beleza, né? Veja, aqui que a gente separa o usuário comum do usuário mais... Usuário para concurso, vamos dizer assim, não, nem digo usuário avançado. Principalmente em algumas ferramentas e alguns recursos. Então, isso eu falo, é o nosso roteiro, quando se trabalha com Word. O que a gente vai ver sobre o Word? Detalhezinhos como esse, ok? Um pouquinho da estrutura, vamos apresentar para vocês as guias, principalmente essas 2, falar de algumas teclas de atalho, e aí aquele alerta, veja, boa parte dos colegas que estão assistindo aqui com a gente, né, fizeram a prova da Polícia Civil do Paraná. E a Polícia Civil do Paraná, a cobrança era do LibreOffice Writer, e agora a cobrança é do Microsoft Office Word. Tá, e daí? Tecla de atalho muda da água para o vinho. As teclas de atalho do Word são muito baseadas no português. Então, você vê, Ctrl A é abrir, tá? Ctrl N é negrito, Ctrl I é itálico, tudo bem, no outro também era, né? Bem, legal. Então, vai ter uma série, Ctrl L, localizar. Vai ter uma série de teclas de atalho que você vai pensar no termo da expressão em português. Mas sempre tem também aquelas teclas do além. Aquelas teclas não tão usuais, que não há uma relação, não há uma ligação. E já pode começar assim, ó, salvar. Tu não vai falar Ctrl S de save, não. Tu vai falar Ctrl B. Caramba, mas nem tem B no salvar. Aí, nesta hora, nós temos que usar a criatividade, né? Ah, professor, eu lembro B de backup. Backup é uma cópia que eu salvo, né? B de boia, bote. B de bombeiro, bombeiro salva as pessoas, tá? Tu vai lembrar B do que você quiser, só não vai falar S, porque Ctrl S é sublinhar, ok? Ctrl S é sublinhar. Então, realmente, aqui para ter um monte de palavra que começa com S, né? Sublinhar, substituir é Ctrl U, salvar. Salvar como? É F12. Então, aqui a gente tem que preparar, e no material de vocês, Fran, já deu uma lidinha no material? Já deu? Veja,
Vocês são concurseiros, você já tem uma experiência. Então, você sabe que o material é um material de apoio, é um material que você tem que dar uma lida. Mas eu pego muito aluno novo, que, professor, era para ler? Não, não. Eu fiz essa apostila para você, sei lá, né? Imprimir, gastar papel, fazer o desmatamento, né? Pô, é óbvio que é para ler, é óbvio que é para ler. Olha lá, o meu medo é a cobrança de tecla de atalho. Realmente, é o medo de todo mundo, Fran. Eu tenho uma outra turma, que não é para a Polícia Civil, né? Mas que também cai a figura do Office 365, onde, cara, é direto, é tecla de atalho, tecla de atalho, tecla de atalho. Só que tivemos uma prova intermediária de um outro município da mesma banca, e aí nessa prova não caiu 10 questões, não caiu uma de tecla de atalho. Eu falei para eles, veja só, você tem medo da tecla de atalho, você se concentra só na tecla de atalho, e aí corre o risco de tirar a tua prova, não cai nenhuma. Pode, porque a informática tem muito assunto. Veja, para a Polícia Civil de Santa Catarina, né, que no último concurso foram 20 questões de informática, eu diria que a chance de não cair tecla de atalho é pequena, pequena, mas sabe como é que é? Pequena, mas existe, ok? Então, temos que ver, claro, faz parte do estudo? Sim. Faz parte de uma expectativa? Sim. E nesse caso, Fran, é assim, tu deu uma lida no material, mas conforme você vai pegando questão, tu vai montando a tua relação, a tua lista. Puxa uma folha, vamos lá, o que você lembra? Faz o teu alfabeto, assim como a gente fez na Polícia Civil do Paraná, né? Faz agora pensando no Word para a Polícia Civil de Santa Catarina. E cuidado para não confundir, não confundir. Tem teclas que são comuns aos dois? Sim. Tem teclas que são universais. Ctrl P é imprimir em tudo que é buraco. Ctrl C, copiar. Ctrl X, recortar. Ctrl V, colar. Isso é igual em tudo que é canto. Mas tem muita tecla que gera confusão, é diferente. A começar pelo selecionar tudo. Lembra que selecionar tudo lá no Windows, lá no Edge, lá no Google Chrome, né, e nos demais aplicativos é Ctrl A de All, porque eu penso no inglês, aqui no Word, aqui no Excel, aqui no PowerPoint é Ctrl T de tudo, T, porque é baseado no português. Então, dá um nó na cabeça? Dá, dá. Mas vamos indo devagarinho, vamos fazendo nossas anotações, a gente vai cercando o assunto, ok? Vamos lá. Bem, então aqui, nessa minha folhinha em branco, eu coloquei o roteiro do que a gente pretende trabalhar com vocês. Nessa parte de ferramentas, você vai ver a história de mala direta legal, mala direta, a ideia do controlar alterações. Por estar falando do Office 365, vamos falar sobre o compartilhamento do documento, o compartilhar, legal. Vamos falar, claro, né? Ortografia e gramática, e mais alguns recursos que têm a ver com a parte de editor de texto. Perfeito? Mas aqui já é uma pedida boa. E aí, como eu falei, ferramentas geralmente mostra o que a pessoa conhece do aplicativo. E aí a gente descobre que a maioria é aquele usuário básico, aquele beabá. Vamos dar uma olhada aqui, quer ver? Vem comigo. Vamos ao nosso Word. Esse é o nosso Word do 365, ok?
onde você vai ter a guia arquivo, início, inserir, layout, referência, revisão, exibir, ajuda. E existe também o que nós chamamos de guias complementares. Guias complementares. O que seria uma guia complementar? Por exemplo, aqui eu carreguei o arquivo, a apostila de vocês, tá? Veja que aqui eu tenho uma tabela, quer ver? Eu tenho uma tabela. Se eu seleciono essa tabela, ó, eu vou selecionar essa tabela, veja que ele acabou de abrir uma guia complementar. Design da tabela e layout da tabela. Então, design, aparência, ok? Layout é a estrutura, o mesclar, o inserir, o excluir, o dividir, né? Então, isso quando você seleciona, você cria uma determinada ferramenta, muitas vezes ele vai abrir o quê? Uma guia contextual, uma guia auxiliar, ok? Deixa eu ver aqui que a Fran colocou. A guia salvar. Veja, na verdade, quando você está no OneDrive, ó, tô lá no OneDrive, ok? Ele vai abrir para você os aplicativos, vai abrir a parte de... Uma coisa é a estrutura do OneDrive, tá? Ó, vamos lá. Abriu o meu OneDrive, vai aparecer meus arquivos, tudo, olha só, né? Aí de novo, carregar, mas não é a proposta da ferramenta do OneDrive. É a ideia de você usar em conjunto com a figura do Word. Então, voltei para o meu Word. Aqui. Certo, Fran? Bom, então, vamos falar um pouquinho agora sobre, né, a guia arquivo. A guia arquivo. Criar um novo documento do zero, do em branco, ou a partir de um modelo. Aqui tem uma coisa bem curiosa. O modelo é aquele documento já pré-estruturado, pré-organizado. Ok, né? Modelo de currículo, modelo de carta, e aí eu posso baixar outros modelos, eu posso criar um modelo, eu vou criar um modelo de formulário tal, eu vou criar um modelo para um determinado tipo de preenchimento, ok? Beleza, modelo. Só que quando você cria um novo, do, do em branco, o em branco, do zerado, mesmo o em branco, ele nasce a partir de um modelo. É o que a gente chama de normal.docx. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, né? Em se tratando de estrutura, vale a pena a gente lembrar as extensões. As extensões, o nome você dá e o arquivo ele tem uma extensão. A extensão padrão do Word é o docx. Quando eu falo de um modelo, o modelo é docx. Esse T é de template. Modelo em inglês. Existe o docm, e esse M está associado a macro. Um arquivo, um documento que possui macro. Ok? Um documento que possui macro habilitada. O que é uma macro? Macro é uma programação que você usa para automatizar tarefas. Então, veja, quando eu crio um documento mesmo do zero, ele vai ser criado a partir do normal.docx. Porque pode observar, quando você cria um arquivo, ele já tem um tipo de fonte padrão, ele já tem um tamanho. Mesmo em branco, ele já tem algumas configurações pré-definidas. Quem define isso? Modelo. Qual o modelo? Normal.docx. Ok? Vamos voltar. Então, falamos da ideia do novo, tá?
a partir de um modelo, a partir do zero. O abrir um arquivo já existente, tá? E claro, carregando o arquivo, é óbvio, vou poder salvar ele, vou poder salvar como, lembrando que o salvar, ele salva em cima com o mesmo nome. Na versão online, ele mesmo já vai salvando de tempo em tempo, ok? Ele mesmo já vai salvando de tempo em tempo. Mas eu posso vir aqui e pedir para salvar como e escolher um outro caminho, um outro lugar para salvar, ok? Salvar uma cópia, salvar como PDF, ok? Exportar como página web para publicar isso em um site. A ideia do imprimir, né? Onde eu vou ter uma série de detalhezinhos sobre a ideia da impressão, né? Sobre a ideia da impressão. Por exemplo, ele já estava definido para imprimir como PDF, mas você escolher que página você quer imprimir, qual grupo, quantas cópias você quer, perfeito? A ideia do compartilhar. Esse compartilhamento para que outras pessoas possam trabalhar, né? Não só visualizar, mas trabalhar, editar o documento. Eu posso compartilhar com vocês, compartilhar com a Fran, para que ela possa manipular, mexer nesse documento em tempo real, enquanto ele está aberto para mim. Perfeito? Vamos lá. Então, são algumas situações curiosas. Dá para imprimir direto em PDF, né? Então, na verdade, o Word já há um bom tempo, ele te dá a opção da impressão como PDF. Esse bom tempo que a gente fala o quê? 2019, né? 2022, tá? A versão do Office, né? A versão do Office. E como o Office 365 ele sempre traz a situação atualizada, eu já consigo salvar de forma direta em formato PDF. Perfeito. Né? Então, meu medo é justamente, e aí quando a gente for trabalhar as questões da FEPESE, vamos tentar entender o que ela está perguntando, o que ela está curtindo de cobrar. Porque tem muito detalhezinho de versão para versão. Né? Por exemplo, abrir PDF. Sim, eu consigo abrir um PDF e editar ele. E isso está presente a partir do 2013. Né? Então, salvar como com PDF, tá? A ideia do imprimir com PDF, isso já tem um tempo. Então, daqui a pouco ele coloca alguma situaçãozinha, uma jogada dessa, de diferenças de versões. Então, pode ser um tipo de armadilha. Então, na hora que a gente for trabalhar as questões da FEPESE, a gente vai entender que tipo de maldade a banca tem tido. Ok? Vamos lá. Bom, mas você deve ter observado que a guia principal, aquela que você tem que conhecer de cabo a rabo, é a guia início. Por quê? Porque a guia início traz para nós recursos de formatação de fonte e de formatação de parágrafo. Dá uma olhadinha nos grupos. Existe a guia, o que nós vamos chamar de faixa de opções, e essas separações, esses agrupamentos. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, maiúscula e minúscula. A ideia do realce, pessoal, realce é aquela ideia da caneta marca-texto, ok? Semelhante à figura da caneta marca-texto, cor da fonte, tipo de fonte, tamanho, aumentar o tamanho da fonte, aumentar, ó, ele vai aumentando, ó, você vai, ó, né? Aumentando ou diminuindo o tamanho da fonte, ok? A ideia de, claro, tem que selecionar o texto, né? Ó, seleciono e vou aumentando, ó, vou aumentando, ok? Vou diminuindo,
Não sei se deu para o pessoal perceber aqui na caixinha do tamanho. Vou de novo, ó, vou diminuindo. Ó, vou aumentando. Ok? Então, ele vai aumentando e diminuindo. A ideia do limpar formatação, esse botão, um dos botões campeões de aparecer. Então, se você seleciona um trecho e clica, ele limpa aquela formatação, ele remove a formatação que foi aplicada. Ok? Quer ver uma armadilha muito show? Muito show. Não me pergunta por quê, mas realce, ó, eu vou selecionar aqui, ó, vou selecionar. Antes de aplicar, eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar esse trecho, vou mudar a cor, vou botar um negrito, vou botar um sublinhado, vou mudar o tipo de fonte, mudei o tipo de fonte, mudei o tamanho, tá? E vou botar um realce, perfeito? Agora eu vou selecionar e vou pedir para limpar a formatação. Voltou a formatação padrão, voltou a formatação padrão. Mas observe, o realce permanece. Pois é, engraçado, o limpar a formatação não remove, não tira o realce. Como se o realce não fosse uma formatação para remover. Não faz sentido, mas isso já foi algo de prova. Mostrava um texto, descrevia as formatações e clicava no botão remover. Ele vai remover todas, com exceção da ideia do realce. Cara, isso é muita maldade. É muita maldade. É um detalhe muito sutil. Vamos voltar lá. Então, formatações de fonte. Formatações de parágrafo. Parágrafo. Ele chama, ó, marcador e numeração. Marcador e numeração. Também é chamado de lista e lista numerada. Lista e lista numerada. A ideia de criar níveis, né, vários níveis. Aumentar e diminuir recuo. Os velhos e famosos alinhamentos à esquerda. Seleciona aqui, ó. Alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, centralizar e o justificar. Anota aí, Fran, anota aí. Dica do Kijeg. Como é que é a história? Dica do Kijeg. Kijeg. O que é a dica do Kijeg? São as teclas de atalho do alinhamento. Ctrl Q, esquerda. Ctrl Q, esquerda. Ctrl J é justificar. Ctrl E é centralizar. É centralizar. A dica do Kijeg. Kijeg. Tá faltando o quê? Esquerda, justificar, centralizar. Tá faltando direita. Pois é, Ctrl G é alinhar à direita. Mas professor, nem tem G na palavra direita? Pois é. Aqui, né, não fechou, não ficou bonito, mas é para lembrar do macete, é o Kijeg. Como só fica o direita faltando, o G é alinhar à direita. Perfeito. Então, tecla de atalho, como é o terror, né? É o terror do pessoal. Tá aí uma dica para lembrar de 4. Kijeg. Kijeg. Tranquilo? Anotado? Isso mesmo. Então, vimos aqui a ideia de formatações de parágrafo. Formatações de parágrafo. O espaçamento entre linhas. Simples, duplo, um e-mail, tá? A ideia do recuo, trabalhar o recuo da primeira linha, recuo direito, recuo esquerdo. Isso são
formatações voltadas a parágrafo. Estilo. O estilo é muito usado quando você quer, por exemplo, criar um índice. Então, eu vou definir, ó, vamos dizer aqui, ó, sistemas operacionais. Aí eu vou lá e defino no estilo, o estilo título, ok? Vou definir o estilo título. E assim, toda vez que entrar um outro tópico, vou falar agora sobre... Cadê o outro aqui? Aqui. Aplicativo do escritório. Então, tá bom. Eu vou lá e defino como título. Bom, e assim eu vou no decorrer do meu trabalho. Quando eu pedir para inserir um sumário, tá? Eu pedi para criar um sumário, você vai ver que ele vai pegar, varrer o texto e aonde ele achar título, ele já vai colocando, ó, título, sistema operacional, está na página tal, aplicativo do escritório, está na página tal, ele já cria automaticamente para você. Então, uma das funções do estilo é facilitar na hora de aplicar um conjunto de formatações e na criação automática dos sumários ou índices. Ok? Voltando. Bem, localizar e substituir, fazer a procura por uma determinada palavra, certo? Fazer a troca de uma palavra por outra, substituir uma palavra por outra, perfeito? Então, isto são algumas situações da nossa guia início, que é uma das principais, O recortar, copiar e colar aqui eu até passei batido. Mas tem uma situação legal, pincel de formatação. O que o pincel de formatação faz? Ele captura o formato e você pode aplicar o formato em outra palavra, ok? Veja que o formato capturado aqui foi da palavra Office 365, tá? E aí o formato não era só o negrito, era o tamanho da fonte, é o tipo de fonte, inclusive como eu selecionei aqui a palavra toda, né? Eu capturei, eu escolhi o quê? A formatação do parágrafo também, centralizado. Então, ó, cliquei, capturei, e agora quando eu aplicar, ele aplica, além da formatação da fonte, ele aplica a formatação do parágrafo também. É a figura do pincel de formatação. Boa, volta aqui. Vimos fonte e parágrafo. Qual é a outra formatação importante? A formatação do documento. O que seria a formatação do documento? Tamanho do papel, margem direita, esquerda, superior, inferior, tá? Se você vai trabalhar com folha retrato, paisagem, onde é que está essa parte de formatação do documento? Isto você vai encontrar na guia Layout. Olha aqui a Layout, ó. Saí da guia Início e fui para a guia Layout, só para apresentar margens, orientação, tamanho do papel, ok? Tamanho do papel. Ninguém vai perguntar para ti qual é o tamanho de uma folha ofício. Não, ninguém vai perguntar isso. Mas o pessoal pode perguntar aonde eu vou para alterar de ofício para A4, de carta para... Onde é que eu vou para alterar para paisagem? Aí, ó. Vou trabalhar com o meu documento no formato paisagem, formato retrato. Onde é que eu vou para definir as margens? Então, isso ele pode perguntar. Então, você tem que saber o caminho, ok? Só para lembrar os colegas, a versão que você instala no teu computador, vamos chamar isso de versão local, olha aqui, tá? Dependendo da versão que você usa, você vai ter nomes diferentes.
Ó, guia layout tá aqui, mas guia página inicial. Olha a guia layout, margem, orientação, mesma história, mesma história. Organizar o texto em colunas, trabalhar as famosas quebras, quebra de página, quebra de coluna, quebra de seção, ok? Numeração de linhas, vamos criar uma numeração contínua, só para a pessoa poder, ó, olha lá, ó, acabou de criar o quê? Uma sequência, uma numeração, ó, junto à margem, ok? Trabalhar a figura da hifenização e separação silábica, tudo isso na guia layout. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte, olha quem apareceu de novo aqui. Recuo esquerdo, recuo direito, espaçamento, ou seja, toda aquela parte de formatação de parágrafo aparece aqui também na guia layout. Então, isso é a parte chata da informática, que muitas vezes tem mais de um caminho, mais de uma forma de você trabalhar o recurso. Você conhece um? Aí o cara pergunta a tecla de atalho. Tu conhece o botão? Aí o cara pergunta a guia, em que guia está. E às vezes o recurso está em mais de uma guia. Então, realmente, né, isso acaba complicando um pouco, tá? O fato de você, às vezes, errar a questão, não é porque você não conhece a ferramenta. De repente, você não conhecia aquela forma, aquela maneira cobrada, abordada naquela questão. Perfeito? Olá, Daniel, tudo bem? Já Olá, estamos professor, boa aqui noite. trabalhando, né, a parte das guias do Word, né? Já fizemos uma rápida orientação, se você vai acompanhar depois na gravação, né? Claro, tá? Mas só para você se situar, tá? A gente já viu o que normalmente é cobrado. Estrutura, formatação, já vimos formatação de fonte, formatação de parágrafo, que está na guia início, já vimos a formatação do documento, que está na guia layout, estamos comentando no decorrer algumas teclas de atalho, tá? Vamos falar de alguns botões e principalmente algumas ferramentas que têm aparecido, que diferenciam aquele usuário comum de um usuário mais avançado. Olha só. Vou voltar aqui, não é porque o Daniel chegou não, eu vou voltar aqui para a nossa guia início, perdão. Para a guia início, onde eu falei com vocês sobre um recurso, vamos pegar uma palavra qualquer, pegar a palavra arquivo. A palavra arquivo, ó, selecionada, e eu vou clicar, ó, eu posso, a primeira letra da sentença em maiúscula, eu posso colocar tudo em minúsculo, eu posso colocar tudo em maiúsculo, colocar cada inicial da palavra em maiúscula, ou simplesmente alternar. E eu tenho uma tecla de atalho que faz isso. Permite você alternar entre maiúscula e minúscula. Qual é a tecla de atalho para alternar entre maiúscula e minúscula? E aí, pessoal? Conhecimento de tecla de atalho. Qual a tecla de atalho para alternar entre maiúscula e minúscula? Alguém arrisca? Vai lá. Não, vixe não é, Fran. Anota aí, Shift F3. Veja, a gente deu uma orientação, Daniel, que algumas teclas de atalho no Word, elas são baseadas no português. Ctrl A para abrir, Ctrl T para selecionar tudo, Ctrl N para colocar em negrito. Só que tem aquelas teclas do além,
que não tem nada associado. Nada associado. Aqui um exemplo. Shift F3. E aí? Vai associar? Vai lembrar do quê? Nada, né? Nada. Então, algumas a gente vai tentar criar um macete, criar uma dica. E outras, infelizmente, né? Ainda não fomos criativos suficiente, tá? Para lembrar disso. Shift F3, né? Associa o quê? Ó, a Fran já anotou lá de rosinha, né? Rosinha, isso mesmo, para não esquecer, não esquecer. O Daniel perdeu o macete, né? Mas vamos falar para ele rapidinho do QJEG. O QJEG. O QJEG, ele trata dos alinhamentos de parágrafo. O que é o QJEG? Q-J-E-G. QJEG. Alinhar à esquerda, justificar, centralizar, e aí você vai ficar bravo, porque G. O que G tem a ver com direita? Nada, mas é o que faltava, né? Era o alinhamento que faltava. Então, né? Para lembrar do macete do QJEG, tá? Esquerda, justifica, centraliza e alinha à direita. Alinha à direita. Ok? Temos que ser criativo, né? Para lembrar de algumas teclas. E eu falei, pessoal, que o meu medo é o cara vem de uma prova onde cai o LibreOffice, que as teclas são baseadas no inglês, e vai para uma prova que as teclas são baseadas... Isso gera um nó na cabeça do aluno. E adivinha se a banca não aproveita? Se a banca não explora isso, tá? Então, pode ver. Na aula de questões, tá? A gente vai ver isso, vai ver, ó, que muita alternativa que ele coloca é para confundir o cara que usa o outro aplicativo. Vamos seguir, vamos seguir. Então, vimos aqui a nossa guia início e vimos a nossa guia layout. Pulamos a guia inserir. Vamos mostrar um outro detalhezinho da chamada guia complementar, guia contextual. Quando eu crio uma tabela, uma tabelinha simples, veja, ele acaba de criar novas guias. São guias contextuais. Quando você cria a tabela, agora você vai poder trabalhar com essa tabela. E ao trabalhar com a tabela, né, tem a guia design, que tem a ver mais com aparência, sombreamento, quer colocar borda, né, quer colocar cor, tá? Legal. E a parte de layout. O layout tem a ver mais com a estrutura. A ideia de você inserir, excluir, dividir, mesclar, fazer o alinhamento, né? Então, isso na guia layout. Veja, ó, vou sair da tabela, a guia some. Não tem uma guia tabela. Ela só surge a partir do momento que eu seleciono a tabela. Eu estou com a tabela em mãos, aí ela aparece. Se eu não estou com a tabela selecionada, ela sobe. A gente chama isso de guia contextual. Inserir imagem, inserir hiperlink, inserir, olha só, o inserir. Hoje não, foi ontem. Ontem eu tive aula com o pessoal da Prefeitura de São Leopoldo e para eles também cai o Windows, né, o Office 365. E aí eu perguntei para os colegas, vem cá, se conhece? Você sabe o que é o recurso nota de rodapé? Ah, sim, conhecemos. Nota de rodapé a gente conhece. Então tá. Estou com o meu documento no Word e eu quero inserir uma nota de rodapé. Em qual guia eu vou para inserir uma nota de rodapé? Ah, só não inserir. Não é. Pode procurar. Não é, ó, procurei. Não é na guia inserir. Aí nisso, mas professor, estou vendo ali, ó, cabeçalho e rodapé. Não, mas peraí. Cabeçalho e rodapé é uma coisa diferente. Cabeçalho e rodapé é aquela estrutura que se repete na parte superior ou na parte inferior do documento.
Eu estava falando sobre a nota de rodapé. A nota de rodapé é aquele comentário, né? Vocês estão a falar, quer fazer um comentário que vai aparecer no rodapé desta página. Item 1, ó, o item 1 descreve tal coisa. Item 2, né? Aí você cria essas marcações, essas sinalizações e cria no rodapé daquela página. Ok? Então, veja, uma coisa é cabeçalho e rodapé, outra coisa é nota de rodapé. E nota não está na guia inserir. Aonde? Na guia referência. Guia referência. Olha lá, ó. Nota de rodapé. Nota de rodapé. Inserir nota de fim. Tá? O nota de rodapé é no rodapé daquela página. No rodapé daquela página. Nota de fim é no fim do documento. Perfeito? Olha a história do sumário também que confunde, né? Ah, eu achei que o sumário estava no inserido. Não, o sumário está na guia referência. Na guia referência. Então, amigos, amigas, Daniel, Fran, pergunta aos colegas, vocês dois que estão agora online comigo, vocês usam o Office 365? Responda para mim, sim ou não. Sim ou não. Você usa o Office 365? Pode responder. Colocou recentemente? Daniel, beleza. Ó. Então não. Se colocou, não colocou. Eu entendi agora, né? Coloquei recentemente, então... Ah, perdão. Entendi. Demorou para cair a ficha. Se você instalou recentemente, quer dizer que você não usa. Você vai começar a usar. É isso, né? É isso, tá? Entendi. Perdão. É que na hora não havia compreendido, tá? Bem, por que eu ia falar isso? Por que eu falei isso? Neste sábado, eu tenho uma aula, um pré-prova, né? Um pré-prova para o pessoal de São Leopoldo. E o pessoal que participar do pré-prova, a gente vai sortear uma licença de uso do Office 365. É uma licença de uso para a pessoa poder usar o Office 365 até depois do carnaval, na faixa. Então, dos que participarem do evento de sabadão, né, vão poder concorrer a uma licença de uso do Office 365. Né? Eu tenho a licença, eu pago por ela, e como eu falei lá na propaganda inicial, né, você pode compartilhar com até 6 pessoas, e eu tenho uma licença sobrando. Então, eu vou sortear para os meus alunos que participarem do evento de sábado. Então, qualquer coisa, né? Venha, vamos participar, né? Manda mensagem lá, né? Para poder, de repente, quem sabe, dar uma sorte, né? E ganha essa licença para você poder treinar, testar. Agora, não ganhou, faz o seguinte, baixa ela, você pode usar por um mês de forma gratuita, para você conhecer. E isso, tem aquele que é free, né? Por um período, né? Até, se não me engano, é um mês, né? Um mês que é de graça que você pode usar para conhecer. Perfeito? Boa. Vamos seguir. Então, a minha sugestão é que com a pessoa com o Office, ela comece a clica aqui, clica ali, para ver o que está aonde. Achar aonde estão os recursos, tá? Que tipo de recurso tem, aonde se encontra. Então, inserir imagens, inserir desenho, formas geométricas, né? Formas geométricas. A ideia do desenho à mão livre, né? Ó, numa das questões que eu trabalhei com o pessoal de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, perdão, né? Tinha uma tela como essa, que é o desenhar. Mas era o desenhar no PowerPoint. Mas o desenhar tem também no Word. No Word. Onde eu vou escolher aqui uma caneta, e vou fazer as minhas anotações, ó, né?
Perfeito, tá? Vou fazer, vou usar, vou apagar alguma coisa. Legal. E aí eu vou poder jogar isso para o meu texto. Vou poder jogar isso para o meu texto, tá? Estou bagunçando, tem que lembrar de não salvar essa encrenca, né? Eu estou bagunçando toda a minha apostila. Imagina que você fez um formulário e você quer fazer uma assinatura, tá? Você quer fazer uma assinatura. Então, você pode vir aqui na guia inserir, em desenho, né? Cria lá a tua assinatura, né? E aí joga para dentro do documento. E aí você vai poder colocar, posicionar aonde você quer essa assinatura. Para baixo, para cima, na frente, né? Legal. Vamos lá. Seguindo, a ideia do hiperlink, a ideia de vídeos que você pode trazer do YouTube, jogar para dentro do documento do Word. Ok. Então, era uma guia que eu havia pulado, né? No início eu pulei para o layout para falar da formatação e agora eu voltei para falar do inserir. Guia referência, eu pulei para falar do nota de rodapé, do sumário. Guia revisão, contagem de palavras. A ideia de tradução, olá, traduzir, certo? Para qual idioma? Para o inglês, para o húngaro, né? Olha aí, tá? Então você pode escolher, você vê, tem uma considerável relação de idiomas e não vai te perguntar quais os idiomas que tem, mas entenda que ele não está limitado àqueles idiomas básicos, tipo em espanhol, inglês, né, e francês. Não, você vai poder, né, fazer essa tradução para uma penca de idiomas que o aplicativo te oferece. Ok? Certo? Manda aí. Fala, Fran. Em qual guia está? Guia, você vai matar eu. Fala rápido, vai me matar de curiosidade. Inserir. Inserir o quê? Assinatura. Veja, na verdade, eu fiz essa ideia da assinatura. Não é uma assinatura digital, tá? Cuidado aqui, não vai confundir com assinatura digital. Não. Eu criei uma assinatura minha, assinatura digital no sentido de aquela validação, autenticação do documento, não é isso? Não. Eu criei uma assinatura minha, ok? Eu assinando manualmente, eu vim no inserir e pedi para inserir desenho. No inserir desenho tem as formas geométricas e tem o desenhar, onde eu escolho a caneta aqui e eu faço o meu, né, com o mouse, o meu tracejado bonitinho, ó, né? Certo? E aí, quando eu salvo, ele joga essa imagem que eu acabei de criar. Certo, Fran? Só cuida para não confundir com a assinatura digital, isso, né? Não é aquela ideia de certificação, não, tá? É aspecto de segurança, não. É só para você assinar um documento, né? Fazer constar ali, né? A tua ideia de assinatura, como é que a gente vai dizer, né? Normal, né? A manual, aquela manual. Vamos lá. Falamos da guia referência, estamos na guia revisão, tá? Controlar alterações. Este é o tipo de recurso que tem caído muito em prova. O que é o controlar alterações? Quer ver? Vem comigo. Controlar alterações, o exemplo que a gente sempre usa é o seguinte: eu estou fazendo o meu TCC e eu quero passar para o meu orientador, que é o Daniel. Eu ativo, viu que ele está desabilitado ali, mas eu ativo o controlar alterações. Quer ver? Vamos lá? Ó, onde é que eu vou? Guia revisão. Vou ativar, né? Ativar o controle de alterações. Tudo que eu mandar esse arquivo e alguém mexer, modificar, ele vai aparecer sinalizado.
que houve uma mudança. E aí, quando me mandarem o arquivo de volta, eu vou poder aceitar, rejeitar, vou poder ver cada uma das alterações, né? Então, isto é para que a pessoa que vai fazer a correção, propor uma coisa, o meu orientador, né? Ele possa, ó, acabei de excluir, apareceu um traço no meio, ó. Ah, não, tira essa palavra é horrível, tá bom. Aí não chama de arquivo, chama de, né, documento. Olha lá, documento, né? Ó, então, é para tirar arquivo e para colocar documento. Então, a pessoa vai poder depois aceitar, rejeitar cada uma das alterações. Boa. Como eu já estou bagunçando todo aqui, só tenho que lembrar de não salvar essa encrenca depois para não bagunçar o meu material, tá? Então, controlar alterações é uma cobrança boa de prova. Tem caído muito isso. Então, aonde está? E, claro, né, os tipos de alterações, modificações que podem ser feitas. Vamos lá? Que mais? Que mais? A ideia dos modos de exibição, modo leitura. O modo leitura, tá? O modo leitura, ele dá um destaque, né? Ó, um destaque para que a pessoa possa enxergar, visualizar. Definitivo. Ó, não sei se dá para ouvir aqui o áudio, ó, vamos ver, ó. Vamos selecionar um trecho maior? Podem. Estão. Estão na lixeira podem ser restaurados em seu local original. Ou Item arquivos maiores do que a capacidade de armazenamento da lixeira são excluídos de forma definitiva sem passar pela lixeira. Que maravilha, hein? Que maravilha. Isso aqui é coisa de preguiçoso, né? Isso aqui, se eu tivesse isso na minha infância, eu teria lido muito mais. Lido não, né? Eu teria parado, ficado olhando e o próprio computador lê para mim, ele fala contigo. Então, para o pessoal que está estudando, às vezes é legal, né? Já vi muito aluno usando esse tipo de recurso para isso. Professor, eu estou fazendo tal coisa, e aí eu seleciono a apostila e mando ele, ó, ele vai lendo para mim. Eu só vou, ó, só prestando atenção, só ouvindo, só ouvindo. É claro, né? Eu falei para preguiçoso, desculpa, né? É óbvio, né? É para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Algum tipo de restrição, tá? Mas, né? Nada impede também, você está tarefado aqui, você põe ali para rodar e ele vai lendo para você o trecho, ok? Ó, tinha um colega que é cego que usava, né, o próprio Windows tem a ideia do narrador, né? Narrador, tá? Então, em prova se usa muito isso para descrever, né? Descrever a questão, né? Para a pessoa que tem deficiência visual. Então, não. Claro que é muito legal. Mas vamos adaptar ao nosso interesse. O estudo. É um audiobook, né? Audiobook, certo? Então, você tem a apostila, você manda rodar, né? E ele vai falando com você. Tranquilo? Voltando. Voltei aqui. Dentro dos modos de exibição, né? A ideia do zoom, aumentar, diminuir, né? Trabalhar a ideia de cabeçalho e rodapé, beleza. Então temos aí, né? Modo de exibição, né? Você pode alterar, modificar. Vamos voltar para cá. Bem, então, como a gente estava dizendo, a cobrança de prova, ele pode descrever, tratar para nós alguns recursos. E aí, claro, vamos fugir dos recursos usuais, normais de, né, formatação, negrito, sobrescrito, sublinhado, né? E vamos pensar em recursos mais avançados.
O controlar alterações é uma boa. A ideia do compartilhamento do documento é uma boa. Essa ideia da leitura é uma boa. Que mais? Que mais? Correspondência. A gente não falou sobre correspondência. Mala direta. Mala direta. Olha aqui. Então, eu posso, por exemplo, ter uma guia chamada correspondência, onde eu crio no meu documento campos. Ó, eu vou criar campos, ok? Eu escolho o tipo de... Caramba. Da onde ele quer trazer. Não. É mais fácil aqui a gente senão não vai dar para enxergar. Pensa o seguinte. O mala direta, ele vai funcionar assim. Você vai ter um documento que você vai definir como documento modelo, padrão, tá? Uma carta que você quer mandar para os alunos. E nesta carta você vai criar campos. E esses campos vão ser preenchidos por informações que vão sair de uma base de dados, ok? Então você vai trabalhar em conjunto o documento com a base de dados, nome, endereço, telefone, nome, endereço, telefone. Ele vai pegar o nome da criatura, jogar aqui, o endereço da criatura, joga aqui e gerar a primeira cartinha. Pega o nome do próximo, joga aqui. Pega o endereço do próximo, joga aqui e gera a segunda cartinha. Então, imagine que você tem um banco de dados com 1000 registros. Ele vai gerar o quê? 1000 documentos personalizados. Ok? Então, a ideia da mala direta é bem isso, para você poder criar esses documentos personalizados. Legal? Então, recurso também interessante, pouco às vezes abordado em prova, mas para saber que tem e em qual guia está. Na guia correspondência. Na guia correspondência. Só vou voltar aqui. Vamos falar um pouco mais sobre teclas de atalho. Teclas de atalho. Teclas de atalho, pessoal, né? Você vai ver que existem aquelas teclas que são universais, né? Que independente do aplicativo, elas são iguais. Mas, de forma geral, a gente vai pensar aqui as teclas de atalho pensando no português. Português. Rapidinho, o nosso alfabeto, Ctrl A. Vamos pensar as teclas inicialmente com a tecla Ctrl. Ctrl mais uma letra. Ctrl A faz o quê? É abrir. Ctrl B faz o quê? Salvar. Ctrl C é copiar. Ctrl E é centralizar. Ok? Ctrl G, lembra do que jegue? Alinhar à direita. Alinhar à direita. Ctrl I, itálico, itálico. Ctrl J, justificar. Ctrl K, hiperlink. Ctrl L, localizar. Ctrl N, negrito. Ctrl O, novo. Ctrl P, imprimir. Ctrl Q, alinhar à esquerda, esquerda. Ok? Ctrl S, sublinhar. Sublinhar. Ctrl U, substituir. Ctrl T, selecionar tudo. Ctrl V, colar. Ctrl X, recortar. Ctrl Z, desfazer. Ó, o nosso alfabeto aí, né? De forma bem reduzida, Claro que ainda vai ter algumas variações, como por exemplo, o Ctrl, Alt, V, Ctrl Alt V, é o colar especial.
o Shift F3. Shift F3. É a ideia do alternar entre maiúscula e minúscula. O nosso Ctrl Enter, quebra de página. Ctrl Enter, quebra de página. Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Quebra de coluna. Shift Enter. Quebra de linha. Shift Enter. Quebra de linha. F7. Verificação ortográfica e gramatical. Shift F7. Dicionário de sinônimos. Boa! Então, rapidamente aqui, a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 teclas de atalho. E tem mais, claro que tem mais, né? Tem muito mais. A gente estava falando, Daniel, que pode não cair nenhuma tecla de atalho, pode, mas numa prova com 20 questões, como foi o último, né, a última cobrança, tá? Dizer que não vai cair tecla de atalho é pouco provável. É pouco provável. Então, tem a tecla de atalho do Word, tem a tecla de atalho do Excel, do PowerPoint, do Windows, dos navegadores, Internet Explorer, Edge, né? Google Chrome, tá? Então, dizer que não vai cair uma tecla de atalho é pouco provável, mas o universo de tecla de atalho é muito amplo. E aqui a gente está mostrando o quê? As mais comuns, as mais usuais. Então, junto com essas 26 aqui, tu vai agregando, conforme tu vai vendo uma prova, né? Tu vai agregando mais uma, mais outra, né? Que você acaba aprendendo e passa a usar. O importante é isso, porque senão, ó, é o tipo de conhecimento que some, desaparece. Tem que passar a usar. Legal? Bom, então, voltando aqui. Falamos sobre formatação, falamos de algumas guias, falamos de tecla de atalho, botões. Os botões, pessoal, também, volta e meia, tem uma renovação, vamos dizer assim, né? A banca não, né? O desenvolvedor, no caso da Microsoft, acaba criando botões com uma aparência diferente. Então, seria legal que, com base no aplicativo, o aluno conhecesse alguns botões. Então, para isso, você estar com o aplicativo aberto, você, né, abrir as guias e trabalhando uma a uma para poder conhecer ao menos os principais. Segundo, aí, ó, né? Modo clássico. Aí, pronto. Um dos botões, que o Daniel não estava aqui, que a gente até comentou, que é um botão que tem caído bastante, é esse botão que aparece um A. Tem um monte de A, né? Um monte de A. Mas esse é um A com uma caneta. Uma caneta não, uma borracha. Uma espécie de uma borracha. É limpar a formatação. A ideia do exibir ou ocultar caracteres não visíveis, não imprimíveis. Ok? Vamos lá. A ideia, vamos inserir. Perfeito? A ideia do inserir imagem, que eu tenha salvo no meu computador. A imagem que eu tenho no meu OneDrive. Ok? Que mais? Que mais interessante? A ideia de símbolos. A figura do ômega aqui, né? Não é caractere especial, é símbolos. Símbolos. Ok? Que mais? O próprio AB aqui, ó,
a figura do inserir nota de rodapé. Então, tem um monte de botão que pode ser visto como novidade para alguns colegas. Por isso, aqui é uma introdução ao Word. A gente vai fazer uma introdução ao PowerPoint. E aí, na terceira aula, a gente vai o quê? Pau em questões. Questões da FEPERS, para ver o como, né? Como isso tem sido cobrado em prova. Tem até um botão, né? Para criar um smile, né? Um emoticon. Vamos lá. Tem uns botões inúteis, vamos dizer assim, né? Vamos pensar dessa forma, tá? Olha lá. Um emoji. Olha aí. Certo? Ele vai trazer as categorias, né, que você tem para você agregar. Claro, isso para uma mensagem, isso para uma ferramenta de comunicação, mas para o Word se torna meio, né, meio estranho, meio estranho. Mas a pessoa conhecer a ferramenta, na hora da prova, o estranho, como eu sempre digo, né? Em prova, a questão ela está estranha ou ela está errada? Pois é, eu não sei, para mim está estranho. Pois é, o estranho às vezes está certo. O estranho às vezes existe, tá? Então, o aluno tem que saber diferenciar o que está errado, isso não tem, do que é estranho. Ok? Tranquilo, tranquilo. Bom, pergunta aos colegas. Quanto ao uso aqui da ferramenta, né? Tentamos apresentar aqui as principais características, certo? Né? A ideia de formato do arquivo, a ideia das extensões. Lembrando que o Word, o nosso Word 365, ele tanto abre documentos em PDF, ele gera PDF, ele abre documentos do Writer, ele salva documentos no formato do Writer, ele permite compartilhar documentos em formato HTML, tá? Então, isso é aquela parte mais de trabalhar com o documento, ok? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilinho? Daniel, eu peguei no pé da Fran, vou pegar um pouco no seu pé também. Você está lendo a apostila, né? Está lendo o material. Essa apostila aí, inclusive, eu até pedi para o senhor depois, que eu acho que eu não recebi, né, do Word. A não ser que o senhor tenha mandado, já tenha bastante tempo. O senhor mandou foi hoje ou já tem? Não. Aí tá. Ela tá. Aquela apostila inicial que eu mandei, ela vai até o PowerPoint. A gente está quase esgotando ela. Tá quase na hora. Tá, então já tem. Então. Ela tá lá, tá lá. Vamos lá. Como é que é, Fran? Alguma notícia sobre o concurso? Polícia de São Paulo? Não, né? Sobre o resultado, sobre a prova? Não, nada de oficial, tá? A gente está com algumas expectativas, tanto da nossa aqui da Santa Catarina, como, né, tem surgido outros concursos, né, e alguns até sendo adiados lá para cima, né, acho que da Paraíba, que foi adiado, né, foi aplicado agora recentemente, se não me engano, tá? No Rio de Janeiro, como é que está a situação, Daniel? Aqui no Rio está marcado. Aqui no Rio, no caso, tem investigador, né, e tem inspetor. Né? No caso, o inspetor, que é para nível superior, está marcado para final de janeiro, né, dia 31, se não me engano. E para investigador está marcado para final de fevereiro a prova. Então, meados de fevereiro, na verdade, dia 13. Se tem um concurso, uma área de concurso que tem ainda fluído, né, tem acontecido, é a área policial. Mas realmente, né, alguns estados estão meio que segurando um pouco, tá meio atravancando assim, né? Mas se você olhar para o lado, você vai achar outro estado aí que, né, ou o edital aberto, ou está para sair, ou já está, né, já nos finalmente para aplicação da própria prova, ok? Mesmo com provas sendo aplicadas, é legal a gente pegar com um modelo, com um exemplo, né? Caiu em tal concurso, apareceu em tal prova, para a gente poder discutir. Isso acaba
enriquecendo aí a nossa bagagem, nosso conhecimento, não só na área de informática, mas principalmente também na parte da área de direito, né? Toda a parte de direito que é meio comum aí nessa área de concurso, ok? Certo, Fran? Temos concurso aqui também regional do Paraná, né? Mais voltado à parte da guarda municipal, que dá para sair também. Tem agora de São José dos Pinhais, que a prova é dia 5, né? Efetivamente já marcaram, ok? Brigada Militar no Rio Grande do Sul, tá? Para sair um concurso bom também. Tá? Para quem tem disponibilidade de viajar, né? É uma boa, certo? Pessoal, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Em seguida eu vou subir a gravação, né, para os demais colegas que perderam, não assistiram aí. E lembrando, quem quiser participar da aula de sábado, manda mensagem para mim que eu explico como é que funciona. Beleza? Um abraço a todos. Boa noite, Dani. Boa noite, Fran. Até mais.